privilégio sempre ministrar a palavra do Senhor, amém? Quero que você pegue a sua Bíblia na sua mão, coloque no seu coração e diga comigo: esta é a palavra do Senhor. Sou o que ela diz que sou, tenho o que ela diz que tenho, posso o que ela diz que posso. E hoje, minha mente está alerta, meu coração pronto para receber de Deus, e eu nunca mais serei o mesmo. Amém? Fecha os teus olhos por um instante. Nós vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua presença neste lugar. Somos gratos a ti, Senhor, porque o Senhor é conosco, porque a tua presença é viva, é real neste lugar, porque a tua palavra diz que aonde 2 ou mais estiverem reunidos no seu nome, ali o Senhor estaria, e aqui o Senhor está. Senhor, nesta manhã fala conosco mais uma vez. Nós cremos que o Senhor já tem falado, e nós necessitamos ouvir a sua voz, necessitamos ser tocados por ti, direcionados pela tua palavra, porque é ela que nos guia ao impossível que se torna possível, é ela que faz com que o sobrenatural se torne visível diante dos nossos olhos, é ela, Senhor, porque através da sua palavra, a fé é fortalecida, e nesta manhã, Espírito Santo, tenha liberdade para falar aos nossos corações, para ministrar as nossas vidas. Senhor, eu não sei como Deus, nossos irmãos chegaram neste lugar, mas o Senhor sabe das lutas, das alegrias, o Senhor sabe dos desafios, o Senhor sabe de todas as coisas, e eu clamo a ti, Senhor, que a palavra do Senhor fortaleça em cada coração a certeza de que é possível, que aquilo que é impossível ao homem se torne realidade, porque tudo é possível àquele que crê. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Amém, queridos? Nós começamos hoje a campanha das causas impossíveis. E a pergunta que eu faço é: existe algo que ninguém pode fazer por você e que só Deus pode? Existe uma dor no seu coração que, apesar de muita busca, muito auxílio de profissionais competentes, você talvez diga: ainda só Deus pode fazer? Existe uma situação financeira que, ainda que haja muita competência, muito trabalho, você ainda diga: só Deus pode realizar? Então, nessa manhã nós estamos aqui para declarar juntos que o impossível pode acontecer. Amém? O impossível pode acontecer. Qual é o impossível que você precisa que Deus faça na sua vida? Qual é o impossível que você tem colocado diante de Deus e tem dito: Senhor, eu creio, eu confio? Que você olha à sua volta e não existem possibilidades, muito pelo contrário, você olha e enxerga impossibilidades, naturalmente falando. Mas a palavra de Deus diz que nós não andamos por vista, nós andamos pela fé, amém? Nós não atentamos para aquilo que vemos, mas para aquilo que cremos, por isso não desfalecemos, porque nós caminhamos adiante aquilo que está à nossa frente, que são as promessas de Deus, amém? E a Bíblia diz, na sua palavra em Efésios, que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos, ou seja, tudo que eu e você temos clamado a Deus e que é impossível ao homem, já foi dado a mim e a você. Quantos creem nisso? Amém? Já foi dado. O casamento
maravilhoso, restaurado, aonde o amor ressurgiu, ele já existe. A vida financeira transformada, ela também já existe. A sua cura, quando ainda em suas mãos existe um diagnóstico negativo, ruim, contrário, a sua cura já existe. Tudo que Deus tem de melhor nessa terra, Ele já deu a mim e a você, amém? Significa dizer então, que o impossível que eu e você buscamos em Deus, Ele tem um endereço, Ele está em um lugar, que a Bíblia diz em Efésios, que são as regiões celestiais. Se Deus já nos abençoou com todas as bênçãos, se Deus já fez o impossível, que eu e você não podemos fazer e ninguém pode, como acessar? Nós temos ouvido muito o nosso bispo ministrar sobre isso, mas eu quero continuar também falando sobre isso, porque muitas vezes, algumas pessoas ficam com o seu olhar só em Deus, como se o impossível não acontecesse, porque Deus ainda não fez. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que na cruz do Calvário, a obra foi completa. Quando Jesus disse, está consumado na cruz, Jesus estava dizendo, está realizado o impossível na vida daqueles que me receberem em sua vida. Jesus estava dizendo, está consumada a cura, está consumada a restauração do casamento, está consumada a salvação daqueles que estão distantes, mas que se achegarão a mim e poderão dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Quando Jesus diz isso, Ele está dizendo, tudo já foi feito. Por isso que o impossível que eu e você buscamos, está nas regiões celestiais, porque tudo já foi feito. E um pai, um dia desesperado, chega até Jesus por ver um filho sofrendo, e ele diz para Jesus, Jesus, se tu podes, cura o meu filho. O olhar daquele pai estava somente em Jesus, mas ele tinha que olhar para dentro de si também, porque Jesus responde, se tu podes. E Jesus diz, tudo é possível àquele que crê. Jesus estava dizendo àquele pai, a questão não é se eu posso, a questão é se você crê. E crer, queridos, é muito mais do que acreditar, porque se você perguntar a muitas pessoas, elas vão dizer, eu acredito. Mas acreditar não é suficiente para que o impossível aconteça. É preciso uma certeza inabalável, convicta no seu coração, de que vai acontecer. E a Bíblia fala sobre isso em Marcos 9, depois você pode ler. O que eu quero dizer, e aqui eu começo a ministrar a palavra. Uma vez que Deus te abençoou, que Deus nos abençoou com todas as bênçãos, diga comigo, todas as bênçãos. Todas as bênçãos inclui a cura, inclui a vida financeira restaurada, inclui a salvação da nossa família, inclui a alegria no nosso coração, inclui uma vida totalmente transformada. Todas as bênçãos, uma vez que Deus nos abençoou com todas as bênçãos, significa dizer que não está fora o impossível que eu busco, mas está em Deus e dentro de mim. Está dentro de você. O casamento que você sonha não está no seu cônjuge, está em Deus e está dentro de você. Como assim, bispa? Muitas pessoas buscam a restauração do casamento, mas ficam com o seu olhar no outro. Se o outro mudar, então nós vamos ser felizes. Se o outro mudar a maneira de agir, de tratar, se o outro fizer isso. E não é assim que acontece o impossível. A questão é, eu creio e eu olho para dentro de mim, busco o que eu preciso fazer e mudar para que o impossível aconteça. Gênesis capítulo 3,
versículo 15. Abra sua Bíblia comigo. Nesse momento, Deus está falando com Eva e a serpente, depois da desobediência a Deus. E Deus ali, Ele está falando sobre o que aconteceria com Eva, Adão, a serpente, com toda a humanidade depois do ocorrido. Em Gênesis 3,15, Deus diz: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu vou ler na minha versão, na atual, na linguagem de hoje. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O que Deus estava dizendo? Estava dizendo para Eva que a semente do impossível que aconteceria há anos à sua frente estava onde? Dentro dela. Deus fala: a sua semente, o que está dentro de você, vai destruir o que um dia vai se levantar para destruir, e destruído será. Deus estava dizendo: dentro de você existe a semente, o potencial que você precisa para vencer a dor, para vencer os desafios, para vencer as palavras negativas que você ouviu durante talvez a sua vida inteira e que muitas vezes limitam o teu crescimento. Dentro de você tem o potencial para que o impossível aconteça, porque eu já fiz todas as coisas, amém? Ele já fez, então está dentro de você. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: está dentro de você o impossível que você busca. Não busque fora o que você só vai encontrar em Deus e dentro de você mesmo. Muitas pessoas não conseguem romper, não realizam sonhos, porque elas estão olhando para os outros. Eu não sou feliz porque meu marido não muda, porque a minha esposa é uma pessoa difícil. Isso não acontece na Sara Nossa Terra, amém? Isso não acontece aqui. Mas muitas pessoas não crescem, não rompem. Minha empresa não rompe, porque a economia está difícil. Eu não consigo emprego, porque as pessoas não me dão emprego, porque está difícil. As pessoas estão muitas vezes olhando para outros, ao invés de olharem para Deus e para dentro de si. E nessa manhã eu quero te convidar a olhar para dentro de você e acreditar que o que você busca está dentro de você. Você precisa acreditar nisso. A sua faculdade, o seu concurso, a sua casa própria, seu ministério bem-sucedido, queridos, nada está na mão de outros, ainda que Deus use outros para nos abençoar, mas está na sua mão, amém? Está dentro de você. As promessas que Deus tem para as nossas vidas são maiores do que as resistências ou as dificuldades que nós possamos enfrentar. Se eu e você crermos, nós vamos viver isso. Se eu e você crermos, nós vamos vencer as adversidades, amém? Em nome de Jesus. Por isso, pare de olhar para os outros e olhe para você e diga: Deus, me ajude a enxergar que eu posso, porque a Bíblia diz que eu posso. Senhor, me ajude a enxergar quem verdadeiramente eu sou, porque a Bíblia diz quem eu sou. A Bíblia diz que eu posso todas as coisas. A Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor. A Bíblia diz que eu tenho todas as coisas, porque como um filho, eu sou herdeiro, co-herdeiro com Cristo Jesus. E aqui está a minha herança e a sua herança, amém? Está a minha herança e a sua herança. Por isso, não desanime, não pare, não desista.
Pedro, em um momento muito difícil, depois de muito trabalho, e todos nós conhecemos essa passagem, lavando as redes. Jesus se aproxima, já é dia. Quantos pescadores nós temos aqui? Uou! Poucos pescadores, né? Glória a Deus. Francisco falou, eu sou. Qual é o melhor horário para pescar? Hã? Bem cedo, de madrugada, se possível à noite. Já era dia, Jesus chega, usa um dos barcos, o de Simão, para falar à multidão, para ministrar ao povo. E depois Jesus chega até Pedro e o vê lavando as redes, provavelmente com um semblante de cansado, de muito trabalhar e frustrado, porque ele trabalhou muito e não teve resultado. E na vida a questão não é trabalhar muito. A dificuldade do ser humano, e é natural, é trabalhar muito e não ter resultado. Porque quando você trabalha muito e tem resultado, ó coisa maravilhosa, amém? Como é bênção. Você está cansado, mas você vê os resultados. E depois de muito trabalho, Pedro não viu os resultados. E Jesus chega até Pedro e diz para ele, olha, depois de muito trabalho, eu estou aqui para te dizer, volta ao alto mar e lança novamente suas redes. Pedro era um pescador experiente, mas mesmo assim, ele volta. E eu pergunto a você, sabendo que Deus já te abençoou com todas as bênçãos, e eu quero dizer, queridos, as bênçãos de Deus, o impossível que você busca está ao alcance da sua fé. Está ao alcance da sua fé. O que você crer, você vai receber. Amém? E Pedro, naquele momento, diante de Jesus, diante do que ele fala, Pedro poderia dizer, não tem lógica, Jesus. Mas ele volta, e a minha pergunta é, depois de talvez muitas impossibilidades que você tem enfrentado, qual é a tua disposição de continuar? O quanto você está disposto a de novo fazer uma campanha, a de novo orar, a de novo jejuar? Quantos já descobriram que a caminhada cristã, ela é regada de jejum e oração? Nós temos o jejum de final de ano, eu nem sei mais quantos jejuns, porque a gente já nem termina um, já entra em outro. Mas por quê? Para que Deus faça? Não. Para que eu alinhe meu coração com Ele e creia. Para que o meu espírito se fortaleça, porque Deus já fez todas as coisas. Leia comigo em Lucas. Lucas capítulo 5. Versículo 4 ao 6. E quando acabou de falar, aqui está dizendo sobre Jesus, disse a Simão, faze-te ao alto mar, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que se lhe rompia as redes. Pedro poderia ter dito assim, não tem sentido, Jesus. Quantas vezes você já fez algo que parecia não ter sentido? Que Deus falou com você. Enquanto eu meditava nessa palavra, eu lembrei de uma situação que eu vivia ainda enquanto trabalhava no banco. Eu estava há 6 meses na instituição e estava sendo promovida a uma nova posição. E nesse processo de aprendizado, houve uma falha, que na época não foi minha, foi da pessoa, que não passou a instrução. E achou
que eu adivinharia. E o óbvio não existe, amém? Principalmente para quem está aprendendo. E há 21 anos atrás, houve uma falha e um prejuízo de R$3.500. E aí, o gestor geral chegou e falou, quem vai pagar? Há 21 anos atrás, R$3.500. E eu orava e eu falava, Deus, eu não tenho responsabilidade nisso. Eu não aceito pagar isso. E orando, e conversando. E todos os dias, eu tinha que estar falando sobre isso, sobre a situação. E ele sempre perguntava, quem vai pagar? E aquela situação ficou durante 30 dias, até sair daquele relatório diário dele. E eu falava, Deus, mas não tem sentido. E eu sentia no meu coração, eu tenho que ir lá falar com ele sobre isso, porque o natural seria, não vou tocar no assunto. Tomara que ele esqueça. Que fique no mar do esquecimento, como os nossos pecados ficam para Deus. Eu falava, mas não tem sentido. E Deus me impulsionava, vai lá e conversa sobre isso. Vai lá e enfrenta a situação. E para mim não tinha sentido. Mas eu obedecia. E no final de tudo, quem pagou a conta? Ninguém, o banco pagou. No final, ele falou assim, vamos deixar assim. Ele entendeu e ninguém pagou. E eu falei, Deus, eu fiz coisas sem sentido, de conversar, de falar, que era uma situação de ser falada e depois entregar e não tocar mais no assunto. E deixar eles resolverem. Eu tinha 6 meses de instituição. Muitas vezes nós vamos fazer coisas ilógicas, sem sentido. Como muitas vezes nós ouvimos o bispo falando, quem está à procura de emprego, não pede emprego, oferece seu serviço. Para algumas pessoas isso não faz sentido. Para algumas pessoas não faz sentido que melhor é dar do que receber. Para algumas pessoas não faz sentido perdoar aquele que o ofendeu, que o feriu. Na vida nós vamos fazer muitas coisas sem sentido, mas o impossível só é calado pela fé. A fé, queridos, tem que fazer calar a razão na sua vida. A fé tem que fazer calar a razão. Pedro, se ele fosse analisar a razão, ele ia dizer, Jesus, eu sei que o Senhor se preocupa comigo, agradeço o seu conselho, sua preocupação, mas eu não vou lançar as redes novamente. Mas ele de novo foi. Mesmo assim, o que você está disposto a fazer mesmo assim? Mesmo que você tenha um diagnóstico ruim, mesmo que o seu casamento, quando você olha e você diga, não existe possibilidade. Quando você olha para a sua vida emocional e uma depressão fica batendo a porta do seu coração e você não vê possibilidade, o que você está disposto ou disposta a fazer mesmo assim? Pedro, diante das impossibilidades, mesmo assim, ele foi e lançou as redes. Ele não desistiu. Você desistiu de algo na sua vida? Existe algo que você deixou para trás? Do que você desistiu? Você não precisa desistir. Alguns talvez desistiram de sonhos e outros desistiram de viver. Porque o fato de estarmos na terra, respirando e andando de um lado para o outro, não significa vida. Significa sobrevivência. E Deus não tem sobrevivência para mim e para você. Deus tem vida plena. Amém? Deus tem vida plena. Por isso, não desista. O que é que hoje você precisa resgatar na sua vida? O que é que hoje você precisa trazer de volta? Mesmo assim, continue. Não desista dos teus sonhos. Não desista da sua família. Não desista do seu ministério. Não desista de você. Porque Deus não vai desistir. Amém? Não desista de crer. Não desista de fazer o bem. A Bíblia diz que se nós não desistirmos de fazer o bem, ou seja, se nós não nos cansarmos de fazer o bem,
certamente nós vamos colher. Bispo, mas tem tanta coisa ruim nessa terra. Sim, mas existe tanta coisa boa ainda. Existem tantas pessoas boas nessa terra, tantas pessoas trabalhadoras, honestas, íntegras, pessoas que creem, pessoas que têm índole, pessoas que amam a família. Quantos amam a família? Amém? Enquanto nós vemos uma sociedade, na maioria das vezes, corrompida, nós continuamos mesmo assim acreditando que a família é uma instituição que Deus criou para dar certo. Amém? Por isso, não desista. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: não desista. Por isso, entre nesse desafio do Job, do jejum, da oração e da Bíblia. Eu tenho ouvido muitos testemunhos de pessoas que têm falado: Bispo, a minha vida mudou. 10 minutos, claro que é o mínimo, mas 10 minutos de oração, um capítulo da Bíblia por dia, antes da sua primeira refeição, tem transformado vidas. Por isso, não pare, amém? Continue, em nome de Jesus Cristo. Mesmo diante das situações mais adversas, Davi, em um momento da sua vida, ele teve que fugir do seu filho Absalão. Absalão queria o trono do seu pai, mais conhecido como o ladrão de corações, né? E Davi teve que deixar tudo para trás e fugir, para não ter o confronto com seu filho, porque ele não queria matar o filho. E aí, olha que tremendo, nos Salmos, capítulo 3, mesmo vivendo um momento tão difícil, Davi, ele diz: ó Senhor Deus, tenho tantos inimigos, são muitos os que se viram contra mim, eles conversam a meu respeito e dizem: Deus não o ajudará, mas tu, ó Senhor, me proteges como um escudo, tu me dás a vitória e renovas a minha coragem. Diga comigo: a chave é mesmo assim. Mesmo assim, sendo perseguido pelo seu próprio filho, mesmo assim, Davi, como diz, tendo muitos inimigos, e esses inimigos dizendo: Deus não vai ajudá-lo. Quantas vezes nós ouvimos isso? De pessoas que muitas vezes estão próximas, que não têm a mesma fé que temos, ou de uma voz, de uma seta que vem à nossa mente, e que muitas vezes não vigiamos e deixamos ir ao nosso coração. Quantas vezes ouvimos assim: Deus não vai fazer, Deus não vai fazer nada, você que tem que fazer, Deus já fez. Deus não vai fazer, Deus já fez. Agora, faça você o que lhe cabe. Amém? A mulher do fluxo de sangue, depois de buscar em todos os lugares, na medicina, gastar todos os seus bens, ela tem uma conversa muito séria consigo mesma, e ela diz: se eu somente tocar na orla do manto de Jesus, eu serei curada. Você precisa ter esse tipo de conversa com você mesmo, amém? Você precisa dizer: Senhor, se eu somente tomar uma posição certa na minha vida, estar no lugar certo, fazer o que é certo, da maneira certa, a minha vida vai ser transformada. Bispo, isso é possível? Sim. Se você crer, vai ser possível. Amém? Quero que você se coloque em pé com a sua Bíblia na sua mão. E abra comigo em Abacuque 3, 17 e 19, e nós vamos orar. Olha que tremendo. O profeta diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado, mesmo assim,
Eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas nessa manhã eu quero que você guarde isso no seu coração, que mesmo assim você prossiga, que mesmo assim você continue orando, que mesmo assim você continue jejuando, que mesmo assim você continue nas suas campanhas, que mesmo assim você continue na sua célula, que mesmo assim você continue no Instituto de Vencedores. Não desista, não pare no meio do caminho, porque a vitória é para aqueles que permanecem até o fim. Amém? É para aqueles que permanecem, e Deus te chamou para permanecer, e a maior prova disso é eu e você estarmos aqui nessa manhã. Amém? Existe essa decisão no nosso coração, e o profeta disse: olha, ainda que tudo pareça contrário, ainda que os diagnósticos sejam os piores possíveis, ainda que eu olhe para o meu casamento e pareça piorar, ainda que eu olhe para a situação financeira e pareça cada vez ser mais difícil, mesmo assim, eu vou continuar crendo, eu vou continuar orando, eu vou continuar lutando, não vou me cansar de fazer o bem e vou me alegrar no meu Deus, porque Ele já fez todas as coisas por mim. Amém? Fecha os teus olhos, coloque a sua Bíblia na sua cadeira, vamos orar. Aleluia. Coloque a mão no seu coração e diga comigo: Espírito Santo, nessa manhã eu recebo essa palavra no meu coração, e eu te peço, ajuda-me a crer. Eu tenho dentro de mim uma porção de fé que Deus me deu. Eu tenho dentro de mim a semente que produz tudo o que eu preciso para vencer, para que o impossível se torne real. E nessa manhã eu decido de novo continuar, e se preciso for, começar de novo, mas não desistirei, não vou parar, porque o meu Deus já fez todas as coisas. E nessa manhã eu estou disposto, decidido a fazer o que for preciso, para que o melhor de Deus alcance minha vida e a minha família, em nome de Jesus. Amém? Levante suas mãos aos céus e declare.